Olá pessoal, manhã de domingo do dia 26 de julho de 2020, mais um dia para quarentena. Então hoje eu queria fazer um vídeo, se bem que a gente fala sempre disso, mas não diretamente, sobre filosofia. Filosofia, essa palavra é engraçada, mas quero me comunicar com todos, então vamos ficar com a seguinte definição de filosofia. O que é filosofia? É o amor ao estudo, amor ao saber. Então, quem tem amor ao estudo, quem tem amor ao saber, é um filósofo, pratica filosofia. Essa busca chama-se, essa palavra significa isso, né? Ela é formada por duas palavras em grego, que ninguém vai tratar aqui, mas quando você ouvir filosofia, saiba que é amor aos estudos. Todos que amam o estudo praticam filosofia, não é? É a busca constante pelo saber, desculpem-me. Então nós chegamos num ponto da filosofia que é interessante, isso que eu quero abordar com vocês. Vocês já pararam para pensar como é que vocês pensam? Os filósofos, os primeiros filósofos começaram a pensar, a dizer as coisas, a descrever as coisas, sem pensar em como é que eles pensavam. Então, aí começou a filosofia teve o início assim. Então vem um filósofo, o primeiro que é considerado o primeiro filósofo, chamado Tales, da cidade grega de Miletos, por isso ele é chamado Tales de Mileto, Miletos não, Mileto. Então Tales de Mileto, e diz que tudo vinha da água, a origem de tudo era a água. Os filósofos nesse tempo, eles são chamados filósofos da natureza, os naturalistas, eles queriam saber a origem da natureza, a origem de tudo, de onde tudo provinha, a essência, a causa das coisas aparecerem no mundo. Mas não se preocupavam como é que eles pensavam isso, né? Então o Tales diz que tudo vinha da água. Teve um outro chamado Heráclito que diz que tudo vinha do fogo. Outro já disse que tudo vinha do ar. Outro já disse que tudo vinha da terra. Outro já disse que tudo vinha da água, do fogo, da terra e do ar. Então, esses camaradas eram considerados os sábios, os principais sábios da Grécia Antiga. Aí apareceu um rapaz, todo prosa lá de Marã, de Abdera, uma outra cidade grega, chamado Protágoras. E aí ele viu os sábios dizendo isso. Não, tudo vem do ar. Não, tudo. Ele disse, olha, se os sábios, que são sábios, não se entendem, que direi eu? E aí ele foi e disse, o homem é a medida de todas as coisas. Então, Tales estava certo, Heráclito estava certo, quem dizia que vinha do ar estava certo, quem dizia que vinha da terra estava certo, quem dizia que vinha de tudo isso também estava certo. Então, o Protágoras, como um bom estragador de festa, estragou a brincadeira, né? Mas, dentre esses caras, antes do Protágoras, tem um chamado Parmênides. Aí o Parmênides tem uma frasezinha que entortou o saber, mas ele entra também para o clube desse que o Protágoras disse, que o homem é a medida de todas as coisas, ele entra para o grupo anterior a Protágoras. E o Parmênides, essa frasezinha dele é muito simples, assim que diz, simples no tamanho. O ser é, o não ser não é. Essa frase vai andar mundo. Tem uma cena do Shakespeare que ele pega um crânio, né? Ser ou não ser is the question. Eis a questão, né? Então essa frase entorta tudo em termos de conhecimento. Mas essa frase simples
simples no tamanho, repita-se, do Parmênides, ela tem a ver com o que existe no mundo. O ser é a coisa. Que coisa existe no mundo? As coisas que existem no mundo. Trata da existência das coisas. Eu vou pegar um exemplo aqui que eu quero tentar ser didático e mostrar a frase do Parmênides com isso aqui, ó. Isso aqui é uma laranja. Então eu posso dizer, lá ele diz, o ser é, o não ser não é. Então, o ser, a laranja é, ela está aqui, ela tem existência, tá certo? Se eu tirar a laranja daqui, ó, eu posso dizer, o não ser não é. Ou a não laranja não é. A não laranja não existe, ó. Ela existe? Não está aqui. A laranja é. Está aqui a laranja. Então, essa frasezinha tem esse sentido inicial. Claro que depois os estudiosos vão dar outras interpretações, mas você inicialmente pode ficar com isso. O ser é. O não ser não é. Não existe. Tá certo? Então, essa frase vai entortar tudo até certo ponto, porque vai vir um outro grego, um outro sofista, porque o Protágoras é o nosso primeiro e principal sofista, vai vir um outro sofista chamado Gorgias, que vai tentar desmontar essa alegação aparentemente coerente do Parmênides, que o ser é, o não ser não é. O ser existe, o não ser não existe. Cadê a laranja? Não está. Ela aqui é não ser, não existe. É. Então preste atenção nessa palavra. É. A laranja é. Então a laranja existe. Se ela é, ela existe. Se ela não existe. Então estamos falando de existência. E o que dá existência às coisas nessa frase? O ser é, o não ser não é. A palavra é. A laranja é. A não laranja não é. É, não é. É, não é. Espero que tenham fixado por enquanto esse primeiro passo para essas nossas conversas. Mas voltando à filosofia, ó, esses livros todos aqui, claro que nem todos estão lidos, alguns nem foram abertos, outros foram lidos uma página, 2 páginas e assim vai, não dá tempo. Esses outros livros aqui, também, muitos lidos, outros não, mas tudo isso, por que eu mostrei esses livros? É o amor ao saber. O que eu busco com esses livros é saber, e cada vez que eu leio um livro, eu vejo que eu sei menos ainda e que preciso ler muito mais. E isso chama amor ao saber, isso chama amor ao entendimento, ao pensamento. Isso é filosofia, é fazer filosofia, é amar o saber. E é uma das coisas que eu amo muito, é o saber. E nisso eu venho procurando cada vez entender um pouco disso que eu falei para vocês sobre o Parmênides e Protágoras, que a gente vai voltar ao assunto numa outra conversa, tá certo? Mas pratique o amor ao saber, vale a pena. Eu estou dizendo isso numa manhã de domingo ensolarada, que eu podia estar pegando sol. Claro, nós agora estamos vivendo aquele negócio da pandemia, não é? Não poderia estar lá pela rua, mas eu tenho uma sacada aí que poderia estar pegando sol, que eu vou fazer daqui a pouco, um pouquinho, para adquirir a vitamina E. Então, mas não dedique a vida só ao sol, nem só ao funk, nem só ao samba, nem só ao tango, nem só a bebida. Dedique um pouco à filosofia, pratique a filosofia, pratique o amor ao saber, estude, vale a pena. Mas isso fica para uma outra conversa, numa outra hora que a gente vai... O ser é, o não ser não é. Vai voltar a isso depois. Espero que tenham gostado, curta, compartilhe e acompanhe isso aí. Talvez isso desperte em você a vontade de saber que o homem depois vai evoluir para ver como é que ele sabe. Quando Parmênides disse o ser é, o não ser não é, ele não pensou
sobre como ele chegou a essa conclusão. Ele não pensava como é que o homem pode chegar a pensar. Ele simplesmente pensou. Mas vai vir um cara aí, que eu já adiantei o nome dele, que é o Gorgias, que vai questionar isso. Como é que eu sou capaz de pensar? A gente vai conversar sobre isso numa outra oportunidade. Tchau, pessoal.